Olá, a Elite Parlamentar, um programa da TV Arco destinado a ouvir jovens parlamentares sobre a conjuntura política e o funcionamento da Câmara dos Deputados, recebe hoje o deputado Cândido Vacareza, um deputado que é um parlamentar que foi deputado estadual por 2 vezes, secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Mauá e está no seu primeiro mandato como deputado federal. Ele exerce o cargo de líder do Partido dos Trabalhadores, o PT, na Câmara dos Deputados e é considerado um dos parlamentares mais influentes do Congresso Nacional. Para realizar essa entrevista, tenho aqui comigo hoje o jornalista Marcos Augusto. Deputado, quando era oposição, o PT criticava a política previdenciária do governo Fernando Henrique Cardoso. E agora o governo do PT não deixa votar projetos que antes ele defendia com relação aos aposentados. Como o senhor lida com essa aparente contradição? Primeiro, não tem contradição. A maior polêmica que teve na Câmara foi um projeto que veio do PAIN, que eu acho que é equivocado, e foi apoiado pela oposição, que você lembra quando o presidente Fernando Henrique, num excesso de palavra, chamou os aposentados de vagabundo, quando eles fizeram a reforma da Previdência. Qual é o projeto que deu a maior polêmica? É o reajuste dos aposentados seguir o mesmo índice do reajuste do mínimo. Hoje, nós temos 2/3 dos aposentados, estamos falando desses aposentados que têm carteira assinada, não dos aposentados do serviço público. 2/3 dos aposentados ganham um salário mínimo. Durante o governo Lula, 2/3 dos aposentados tiveram um reajuste muito acima da inflação, que acompanhou o mínimo. E 1/3 não teve perdas. Teve até um pequeno aumento acima da inflação, mas também não teve ganhos, não teve perdas. O que é que eles propõem? Como nós temos um projeto de que até 2023 o salário mínimo seja reajustado acima da inflação, eles querem que esse reajuste valha também para os aposentados, todos os aposentados. Isso é um canto de sereia, vai prejudicar os aposentados, porque o mínimo sendo assim, como a Previdência não aguenta, o mínimo terá um reajuste abaixo do que é o que vem acontecendo. Por exemplo, o salário mínimo vai para 510 agora. R$510. O orçamento prevê 507 ou 505, mas o senhor acha que existe ainda espaço para arredondar para os 510? Há espaço para arredondar para 510, mas você tem um reajuste que equivale à inflação do ano passado, mas o PIB do ano passado. Então, um reajuste quase de 10%, dá em torno de 8,5%, 9%. Então, essa sequência de aumentos, se você vincular o aumento dos aposentados ao mínimo, você não vai ter. Então já prejudica os aposentados, a maioria que ganha o salário mínimo. A outra coisa que é errado, você ter ganhos sistemáticos para quem está aposentado no salário. É errado do ponto de vista filosófico, do ponto de vista econômico, porque a economia não aguenta, nenhum país do mundo faz isso, e você vai acabar prejudicando os trabalhadores da ativa. O governo fala de uma política e os aposentados queriam, pelo menos, que houvesse uma política também de longo prazo para o reajuste deles. Aquela fórmula de a inflação mais a metade da variação do PIB dos 2 últimos anos. Pelo menos que essa política fosse estendida até 2023 também. E o governo só quer garantir, só quer conversar no momento até o reajuste de 2010. Como é que o governo está negociando isso? Existe chance de ser estabelecida já nessa medida provisória essa política de recuperação de longo prazo? Não tem chance nenhuma, porque isso aí você sabe que se fizer isso quebra a Previdência, aí a Previdência não vai poder pagar os aposentados. E você tem que pensar no conjunto do país. Tem uma quantidade X de dinheiro. Esse dinheiro tem que ir para investimento, tem que ir para pagar aposentado, tem que ir para pagar as contas do governo. Nós não podemos resolver esse problema tendo uma política sistemática de aumento para os aposentados acima da inflação. Não existe isso no mundo. Não existe isso em lugar nenhum. Nunca existiu no Brasil. Nós estamos dispostos a dar um aumento para os aposentados acima da inflação para 2010.
Essa é a nossa posição. Fala-se que o presidente Lula vetaria a questão do fim do fator previdenciário, um reajuste. De fato, o presidente vetaria isso? Ele assumiria esse ônus pensando que ano que vem é ano eleitoral? Fator previdenciário é outra discussão. Nós vamos ter que discutir uma reforma da Previdência mais profunda, e isso é tema para você discutir em começo de governo e não em final do governo. Você simplesmente acabar o fator previdenciário sem definir uma idade mínima é um problema, uma idade mínima para a aposentadoria. Então essa é uma discussão que eu acho que vai ficar para o começo do governo Dilma. O PT tem uma... O PT já trabalha com a hipótese... Não, sem nenhuma arrogância, mas eu acho que as condições políticas é muito difícil, a tendência, uma das tendências é a gente ganhar. Se a gente perder para o começo do novo governo. O reajuste é para 2010, mas a discussão de uma política permanente para a recomposição das aposentadorias fica para 2011. Não, a recomposição das aposentadorias nós podemos discutir, recomposição. O que nós não concordamos é com aumento sistemático para os aposentados acima da inflação. Mas se você provar que tem perda, não como alguns fazem os cálculos, alguns dizem assim, não, mas eu ganhava 2 salários mínimos, hoje eu ganho um salário mínimo e meio. Só que o salário mínimo valia $70, hoje o salário mínimo vai para $300. Então o salário mínimo não é moeda para se fazer ajuste. Nós queremos reduzir a distância do menor salário no Brasil para o maior salário. Então, a tendência é a gente elevar muito o mínimo, isso ajuda toda a economia, mais dinheiro circulando, é mais gente ganhando bem, melhor. Se todas as pessoas que ganham salário mínimo tiver condição de comprar, de alugar casa, de viver, é uma situação boa para o país. O senhor falou de uma nova reforma da Previdência. Aquele velho debate sobre a desvinculação dos reajustes da Previdência, do salário mínimo, isso, como é que o PT vê isso? Então, nós temos uma elevação sistemática da qualidade de vida e da expectativa de vida no Brasil. Vai mudar a pirâmide social no Brasil. Nós vamos ter mais gente vivendo mais, que é bom para o nosso país. Essa outra pirâmide requer um outro formato da Previdência, não para aqueles que já estão. Eu sou completamente contra ter perdas de direitos adquiridos. Você não mexe em direito adquirido. O Estado de Direito não permite que você mexa em direito adquirido, apesar de no Brasil já ter sido mexido. A reforma da Previdência do Fernando Henrique foi isso. Mas nós temos que discutir para os novos, para os que estão chegando agora do sistema, como deve ser a aposentadoria. Isso vai ter impacto daqui a 20 ou 30 anos. Deputado, saindo um pouco dessa questão dos aposentados, indo para o pré-sal. Ontem a Câmara aprovou a criação da Petrosal e a gente tem visto aí a oposição obstruindo a votação dos demais projetos, especialmente a questão do regime de partilha, é algo que eles têm interferido bastante, não querem deixar votar. O senhor vislumbra aí um acordo para os próximos dias? Porque existem alguns cronogramas aí de votação em 20 dias, em 4 semanas, sendo que já se passou uma. Como é que o senhor vê que vai se dar isso para as próximas semanas? Olha, aí tem um debate ideológico. O setor da oposição, que tem uma visão neoliberal, que o mercado deve regular, que vai entregar tudo para o mercado e que defendem o sistema de concessão, e que defende que as agências reguladoras é que definiriam a política e fariam a política e não os ministérios, que tem uma concepção de retirar o Estado, a presença do Estado da economia, que faliu, foi responsável pela crise no mundo e faliu aqui no Brasil, deram errado. Eles vêm sistematicamente combatendo o sistema de partilha. E muitas empresas, internacionais principalmente, têm vários interesses. Então tem esse debate. Em relação à oposição, de impedir que vote ou que a oposição obstrua, isso é função da oposição, eles fazem sempre isso. É nossa obrigação botar a maioria, votar e aprovar o projeto, como fizemos no projeto da Petrosal.
Ok, vamos encerrar esse primeiro bloco, voltamos em seguida.